E como que o Spread Operator se comporta com objetos? De forma similar aos exemplos que eu mostrei com os arrays, se você tem uma propriedade usando o Spread Operator, essa propriedade Spread vai copiar propriedades e métodos de um outro objeto. Nesse exemplo, o objeto Roger tem uma propriedade Country com valor Brasil, e também tem as propriedades e valores dos objetos Person e Address. E agora que você já viu como usar o Spread Operator, você precisa saber como não usar ele. Um exemplo do que não funciona: tentar simplesmente armazenar o retorno do Spread Operator em uma variável. Isso causa um syntax error. Por que não funciona? Porque por baixo dos panos, nesse exemplo, é como se você estivesse tentando atribuir os números separados por vírgula para const. E essa sintaxe não faz sentido para a engine do JavaScript. Outro ponto de atenção importantíssimo: shallow copy. O que é isso? É a música da Lady Gaga? Quase. Toda vez que você usar o Spread Operator para copiar um array ou um objeto, você tem que ficar atento com a profundidade desse objeto que você está copiando. Porque o Spread Operator faz uma cópia rasa de arrays e objetos. Imagina que você tem um objeto Bill e que uma das propriedades desse objeto Bill, a propriedade Toys, recebe um objeto com outras duas propriedades. Ou seja, o objeto Bill é um objeto com propriedades aninhadas. E abaixo do objeto Bill, a gente declarou uma const Apollo, que recebe um novo objeto e usa o Spread Operator para fazer com que esse novo objeto receba uma cópia das propriedades do objeto Bill. Se depois da declaração do objeto Apollo, a gente modificar o valor da propriedade age do objeto Bill e exibir os valores das duas propriedades age dos objetos no console, só a propriedade age do objeto Bill foi modificada, que é o que a gente espera. Porque quando a gente copiou as propriedades do objeto Bill para dentro do objeto Apollo, a cópia que foi feita é propriedade toy, valor 11. E como elas são duas propriedades diferentes, que existem em dois lugares diferentes na memória, uma não afeta a outra, certo? Agora, se a gente modificar a propriedade toys.favorite do objeto Bill e exibir as duas propriedades toys.favorite dos dois objetos no console, a gente vai ver que as duas propriedades toys.favorite estão com o mesmo valor. Ou seja, a gente esperava que a propriedade apollo.toys.favorite tivesse o valor ball, mas ela tem o valor anything. Por que isso aconteceu? Porque por baixo dos panos, mesmo que a propriedade toys.favorite exista no objeto Apollo, essa propriedade foi referenciada ao invés de copiada. Ou seja, em memória, a propriedade toys.favorite do objeto Bill e a propriedade toys.favorite do objeto Apollo são exatamente a mesma propriedade. É muito importante que você entenda esse gotcha, essa pegadinha, antes de usar o Spread Operator. E como que você pode evitar isso? Usando o Spread Operator de forma manual nos níveis de alinhamento do objeto. Nesse nosso exemplo, depois que as propriedades do objeto Bill foram espalhadas dentro do objeto Apollo, logo em seguida a gente declara uma nova propriedade Toys, que recebe um novo objeto, e dentro desse novo objeto, a gente usa o Spread Operator para fazer uma cópia das propriedades do objeto Bill.Toys. Então agora sim as propriedades Toys.favorite do objeto Bill e a propriedade Toys.favorite do objeto Apollo são duas propriedades diferentes em memória. Então toda vez que você for usar o Spread Operator, lembra disso. Itens de arrays aninhados ou propriedades de objetos aninhadas não são clonadas, são apenas referenciadas.